Cássio Eduardo, que alegria poder te receber novamente. E o prazer é todo meu, a alegria é toda minha. E aceitar esse convite sempre é algo que me fascina, porque isso é um compromisso, né? Falar da Bíblia em contato com o nosso amigo Edibel, ele me deu essa incumbência. Ele falou, Cássio, a Bíblia é com você. Eita! Eu levei um susto quando ele falou isso. Eu falei assim, meu Deus do céu, você mexe com muita gente, né? Quando você fala de Bíblia. Com muita coisa, né? Mexe. Mas assim, com carinho imenso, né? Que abracei essa tarefa e dividi, né, as minhas pesquisas, os conhecimentos, né, que eu vou acessando no decorrer. É sempre muito bom, né? E é sempre bom fazer aqui com você, é sempre bom. Pra gente é uma alegria. Essa experiência de fazer aqui no estúdio de Dáquila da outra vez foi maravilhosa. E aí, deixa eu voltar aqui nas promessas, né? Porque a gente não é político. A gente fala que vai fazer, a gente realmente faz. O negócio é o seguinte, a gente estava fazendo uma live muito legal com o Cássio, recentemente, sobre o anticristo. Cara, derrubou por terra essa ideia que a gente tem de um anticristo personificado que veio até com chifre. Se você não assistiu essa live, ela tá na descrição desse vídeo. Eu vou pedir a gentileza do Léo também colocar aqui para vocês assim que possível, lá no chat. E aí a gente tá proseando. De repente ele me solta sobre o livro de Enoque, porque o Cássio é assim, né? Ele vai trazendo muitas informações. De repente ele fala sobre os livros apócrifos, e aí vocês falaram, a gente podia fazer uma live sobre isso. Então, estamos aqui para cumprir. O Cássio Eduardo, ele é terapeuta, faz um trabalho belíssimo, é um estudioso da Bíblia, um cara lá das antigas da TVCH, já deve ter uns 8 anos que a gente grava junto. Sim. Então, vai ser um prazer enorme receber ele aqui para falar. Vocês vão ver durante toda a entrevista que o @ dele vai estar marcado embaixo. Se você ainda não segue o Cássio, bora seguir, porque ele publica um monte de coisa também nos canais dele. Sim. Cássio, vamos começar pelo começo, pelo método do esquartejador, por partes. Vamos lá. Começa me contando um pouquinho essa questão. É a primeira vez que eu estou trazendo esse tema para a TVCH, então eu não sei até onde a nossa audiência está ligada nesse tema, mas eu gostaria de partir bem do princípio. Por que apócrifos? Que livros são esses? É fake? Não é fake? Por que a igreja renega isso? Muito bem. A gente vai ter que ir lá pro Concílio de Nicéia, né? Que nesse Concílio de Nicéia, convocado por Constantino, esse imperador romano, né, que se converteu, ele convoca, né, exatamente para pôr ordem na casa. Porque vai ser muito comum eu estar falando aqui de cristianismos, de judaísmos, então às vezes a pessoa escuta assim no plural e ela fica meio preocupada, né? Como assim cristianismos, judaísmos? Mas lá na Bíblia, na carta de Paulo mesmo ele diz isso. Eu sei que há no meio de vós aqueles que são de Cefas, Pedro, né? Aqueles cristãos que são de Apolo, aqueles que seguem o meu cristianismo. Então, cada um deles tinha uma corrente diferente. Então, assim, o cristianismo que se desenvolveu no Egito era diferente do cristianismo que se desenvolveu ali na região do Levante, né? Naquela região também chamada de Ugarite ali. E diferente do cristianismo que se desenvolveu na Antioquia, a Turquia. Então, cada um tinha um modelo diferente de viver, assim como também o judaísmo. Existe uma Torá, que é essa Torá escrita, que é o Pentateuco, né, conhecido. Existe uma Torá que é oral. Existe uma Torá mística, uma Torá oculta, que aí está a Cabalá. E aí você fala, e tem muitas pessoas que desconhecem isso. E sempre houve, assim, copistas, pessoas que faziam livros e colocavam o nome de alguém famoso, né? Esses tipos de livros são chamados de pseudopígrafos. A pessoa é o pseudônimo. Ela escreve e assina como, a Carol é famosa, peraí, eu vou fazer um livro e vou falar que foi a Carol que escreveu. Agora, um estudioso do assunto, um especialista, ele vai atrás da arqueologia, ele vai atrás da história, e ele procura ver. Quem entende de construção, só para ter uma ideia, quem entende de construção, ele chega numa casa e ele fala assim, olha, a primeira parte, o primeiro cômodo construído foi esse aqui. Porque eles usaram um método antigo. Esse tijolo usado aqui era um tijolo da década de 70. Esse saibro misturado com areia e cimento era uma técnica utilizada lá na década de 70, então foi dos anos 50 até a década de 70, depois colocaram o cal no meio.
Então o especialista, ele sabe. E depois de 20 anos construíram esse cômodo aqui, que é a cozinha. Então por um bom tempo aqui foi usado. Porque olha, tem marcas aqui de carvão, eles faziam comida nesse canto e tal. E eles conseguem, de repente, pode ser uma construção de 20 cômodos, um pedreiro especialista, né? Um engenheiro, ele consegue destrinchar tudo aquilo. Ele entende. Então, a arqueologia, ela contribui bastante nesse estudo científico. E a história também. Então, o exemplo, né, quando a gente escuta músicas, né, tem uma música antiga de que me adianta viver na cidade. Para minha mãezinha, já telegrafei. Nossa, hoje, o que é telegrafei? Hoje a gente manda um e-mail, né? Nem isso. Nem precisa. Manda um zap. Manda um zap e já tá. Então, quem escuta essa música fala assim, essa música, com certeza, foi composta na época que se usava o telégrafo, né? Então, é assim que a gente consegue destrinchar o que está acontecendo ali naquela narrativa, naquele livro. Se ele está narrando uma coisa, né, muito antiga, se a forma que ele foi construído, né, é uma forma muito antiga, é de papiro, né, foi escrito tudo no couro, foi usado tablitas de argila, foi assim, são caracteres cuneiformes. Poxa, para coisas mais complexas, eles utilizam o carbono 14, que tem precisão até de 60 mil anos. Então é interessante que quem está, né, ouvindo, né, tenha essa curiosidade de pesquisar e ter uma noção de história, né, o que é a pré-história, né, o que é a história, porque a história é contada a partir do momento dos sumérios, né, as escritas e tal. E tudo antes é a pré-história. Pelo menos o que dizem até agora. Exato. Se a gente vai para Ratanabá, já é outra conversa. É outra, né? Conversa. Mas é interessante a gente se basear no que é trazido para nós como verdade científica, porque dentro dessa verdade a gente percebe que eles dão tiro no pé. Constantemente eles estão dando tiro no pé, sabe? E quando tem encontros como esse caso de Ratanabá, né? Ou coisas que a própria ciência agora aceitou como verdade, como Göbekli Tepe, que nós tivemos o privilégio de ir lá visitar, toda a equipe de Dáquila, e a gente se depara com um local que é, como saiu na revista National Geographic, é a história antes da história. Eles dataram de 12 mil anos atrás. Mas espera aí, lá tem pedras esculpidas em alto relevo, que precisaria pelo menos de ferramentas diamantadas ou de pastilhas de metal duro que foi inventado na Alemanha em 1920. Como que eles fizeram aquilo? Como eles construíram aquele templo esculpido em pedra? Göbekli Tepe é isso. E quando a gente vai para a história da Bíblia, que é a questão, a gente tem sempre que colocar na nossa mente assim, de quanto tempo nós estamos falando? Porque tem muitas pessoas que desconhecem o livro de Enoque, desconhecem os livros da Bíblia, eu digo católicos e cristãos mesmo. Se você perguntar uma vez se um pastor, eu acompanho muitos pastores, né? E o pastor fazendo uma pregação, falou, gente, abre a Bíblia de vocês aí, no livro 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 2. Aí estava lá, né? O povo com a Bíblia na mão procurando Macabeus, e não tem na Bíblia evangélica. Tem a Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem. Aí você fala, mas o que aconteceu? Como é que tem 2 livros de Macabeus? Como é que tem um livro de Judite? Como é que tem um livro, outro de sabedoria? O porquê que tem 7 livros a mais na Bíblia Católica que não tem na Bíblia dos evangélicos? Na Bíblia dos evangélicos e protestantes são 66 livros. Martim Lutero, quando ele escreveu a Bíblia, ele montou ali, ele olhou para esses livros, esses 7 livros, ele falou, eles não foram escritos em língua inspirada, não foi escrito em aramaico nem hebraico. Vamos rechaçar. Não é interessante. E deixou de lado. A Bíblia Católica tem 73. E é interessante que a Bíblia etíope é a que tem o original do livro de Enoque, que nós vamos falar hoje. Tem 84. Tem algumas versões dessa Bíblia que tem um pouquinho mais. Mas, vamos dizer assim, canônico mesmo para essa Bíblia etíope, 84. E é interessante que essa igreja de Lalibela, na Etiópia, é uma igreja que foi tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. É uma igreja esculpida numa rocha inteira.
Ninguém sabe quando e nem como. Na época também tem alguns que dataram de 600 depois de Cristo. Mas ninguém sabe. Os moradores, né, dizem que os anjos construíram à noite e que pela manhã eles só tiravam a poeira. Nossa, ainda eram organizados. Eles só limpavam. Porque quem construiu realmente foram os anjos. Que anjos? Que anjos que construiu Lalibela. E na Etiópia, nesse lugar que é interessante, é a referência para a África. Todos os países da África trazem as cores também da Etiópia. É uma referência. Na Segunda Guerra Mundial, né, um avião foi resgatar descendentes das tribos perdidas lá na Etiópia. Eles reconheceram um monte de etíopes como descendentes diretamente das tribos perdidas das 12 tribos, ou melhor, das 10 tribos que ficavam ao norte, as tribos de Israel. Etíopes, judeus, vamos dizer assim. E é interessante as pessoas que estão acompanhando pesquisar tudo isso. Salomão, né, quando ele estava com a rainha de Sabá, e essa conexão, né, com a Etiópia, né, e o povo hebreu, ou judeu. É interessante saber disso. E que a gente olha para a história da Bíblia, a gente vai olhar para uma história que não tem mais que 6.000 anos. Que Deus fez o homem há 6.000 anos atrás. Ponto. Muito estreito, né? Sim, e se a gente olhar como dias mesmo, nessa cosmogonia ali da Bíblia, né? Se a gente olhar, Deus fez o mundo em 7 dias. Se a gente for literal. E ele fez o homem e a mulher. E é isso. No primeiro capítulo de Gênesis, não tem serpente. Não tem Deus tirando a mulher do lado do homem. Não tem pecado. É uma narrativa. O capítulo 2 de Gênesis é outra narrativa. Que aí já tem pecado. Já tem, né, a serpente. Já tem toda essa questão. É uma outra narrativa de criação. Isso a academia está cansada de saber e de falar. É só dentro das igrejas que a gente recebe tudo como um pacotão e até aquela teologia que a gente recebe nas escolinhas dominicais ou então na catequese. E recebe como verdade absoluta. Exato, exato. E uma outra coisa também, como na live anterior a gente falou sobre o anticristo e a ideia era desconstruir, sabe? O que colocaram dentro de nós, essa ideia do demônio, do inferno, que está lá para acabar com a gente, que esse Deus é um Deus carrasco, sabe? E destruidor. E isso que aprisiona a gente. A gente está sempre olhando. É como o mágico, né? Ele faz o truque com uma mão e ele está chamando a atenção com a outra. Então chamaram a nossa atenção para essa questão do inferno, do demônio, da destruição total. E a gente perde a atenção de onde está sendo feito o truque. E a gente fica, que coisa, né? Que medo do inferno, do demônio que vai me carregar. Tem pessoas, né, com muita dificuldade, quando recebem essa informação, é um choque consciencial. Porque elas falam assim, nossa, mas eu fui enganada há tanto tempo. Então sou eu que cuido da minha vida? Sou eu que sou um Deus criador? Sou eu que tenho que administrar? Mas como que é isso? Aí você fala, todo o tempo sempre foi você. Sempre foi você. Você comprou um carro e parcelou em 48 vezes. Mas depois você foi lá na papelaria e comprou uma faixa e colocou lá, foi Deus que me deu. Você pagou até o último boleto. Se você parasse de trabalhar e de pagar os boletos, o seu carro seria tomado. O banco levava embora. Então não foi Deus. Foi você todo o tempo. Mas isso não desmerece nada a pessoa de Deus. Ele continua sendo, Deus e a Deus, eles continuam sendo maravilhosos. Mas ele deu a vida para a gente cuidar. Sim. E Enoque foi um servo, se assim posso dizer, né? Muito dedicado de Deus, né? Sim, e é interessante que essa é a narrativa de Gênesis. E essa é a narrativa também do livro de Enoque. Esse livro de Enoque ficou perdido durante muito tempo, né? E quando a gente vai lá para a genealogia de Enoque, né, que é essa história de 6.000 anos até agora, a gente tem aquela história que Adão, né, ele tinha sua esposa Eva,
E eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. E é aquela história, Caim vai lá e mata Abel. E aí depois Caim, ele é amaldiçoado e é colocado um sinal na testa de Caim. E Caim, porque Caim indagou, né? Deus, se eu sair andando por esse mundo aí, o primeiro homem que me encontrar vai me matar. Tá lá no livro de Gênesis. Mas que primeiro homem? Você tá com medo de quem, cara? Só tinha você e seu irmão, você matou seu irmão. Né? E aí Deus faz um sinal. E diz para ele, tudo que você plantar não vai nascer, sabe? A terra só vai te produzir coisas ruins. E mostra Caim conhecendo a sua esposa e tendo a sua genealogia, que é o grande problema. Aí vem não, mas aqui naquela época eu não contava as mulheres e tal, e Adão com certeza tinha tido uma filha, e ele deu uma filha como esposa pro Caim. Mas você está falando de incesto, então? E Deus está abençoando isso? É isso que você está falando? É que o pessoal não consegue explicar isso. É um problemão para as teologias de igreja querer explicar essa situação. Só que Caim, a gente está falando de 6.000 anos. Isso daí é antes da Idade do Ferro. A idade que a gente aprende, né? Na história, que tem a Idade do Cobre, que é coisa de 8.000 anos atrás. 6.000 anos e 500 a Idade do Ferro. E depois vem a Idade do Bronze. Só que Tubal-Caim, filho de Caim, é o pai da metalurgia. É o pai da metalurgia e o primeiro ferreiro da história. Está lá na Bíblia. Como ele pode ser o primeiro ferreiro antes da Idade do Ferro? Ele é antes da Idade do Ferro. Então foi o filho de Caim o que descobriu como manusear o ferro. Mas as pessoas se detêm mais à Idade do Bronze. Os historiadores que rejeitam, né, essa história, né, eu digo assim, os historiadores da Bíblia, né, das igrejas, essa teologia de igreja, essa história de igreja, eles têm problema com essa história contada. Porque o período da Idade do Bronze é exatamente aquela coisa de 3.000 antes de Cristo, onde eles estão se estruturando. Onde surge a escrita, como a gente aprendeu. Então, Adão, para colocar no lugar do seu filho que foi morto, ele teve relações com a sua esposa de novo, como está na Bíblia, e tem o Sete, que ele veio para substituir. E essa genealogia de Sete até Noé, que é interessante para a gente hoje. A gente vai ter que acompanhar isso, porque assim, Adão gera Sete, Sete gera Enos, Enos gera Cainã, o Cainã gera Malalael ou Malalael, depende da versão da Bíblia. Depois vem Jared. Depois de Jared tem o Enoque, que é o pai de Enoque, é o Jared. O Enoque é o pai de Matusalém, que é aquele que viveu pra caramba, que é o que mais viveu na Bíblia. Matusalém é pai de Lameque. E Lameque é o pai de Noé. Na narrativa do livro de Enoque, Lameque, quando ele vê o filho dele, o Noé, ele acredita que o filho dele era filho dos anjos, porque era muito diferente. Não se parecia com ele, parecia um albino. A narrativa. Os cabelos são brancos, os olhos são claríssimos, a pele é branca demais. Ele não se parece conosco, ele se parece com os vigilantes. É interessante, né? Algumas versões chamam de anjo e outras de vigilantes. A mais aceita é que o Enoque, ele viu os dois e ele diferenciava tanto os vigilantes dos anjos. Ainda que ela fala sobre os vigilantes, né? Sim, fala. E num contato que nós tivemos, né, com a Lilith, ela disse assim, sabe a história dos anjos caídos? Os anjos caídos são vocês. E aí, naquela época, né, a nossa amiga já falecida, lá no Segundo Anel, a Mercedes, a gente conversava muito, porque ela era freira, né? Então eu tomava muito café com ela na casa dela e a gente ficava conversando. Quando ela voltou desse contato, ela falou, Cássio, o que nós aprendemos sobre os anjos caídos
na igreja. Não tem nada a ver. É uma outra história. E eu falei, pois é, Mercedes. Mas como que a gente vai levar isso para a população? Porque nós colocarmos assim, ó, os dimensionais, são esses anjos caídos, como que a população vai receber isso? É que a população primeiro tem que desconstruir essa ideia de demônio e de inferno que foi enfiado na cabeça delas. E que também isso foi se estruturando. Eu tenho uma live no meu canal que eu falo sobre a invenção do demônio. As pessoas podem ir lá para dar uma olhada, né? Que eu conto aí nessa narrativa da história como se foi construindo o Lúcifer. Nós falamos um pouco disso na live anterior, né, aqui. E como que isso se tornou uma verdade. E é um dogma. Mas isso é uma mentira. Então, o que quer dizer cair? Essa coisa do anjo caído, sabe? Eu estava falando há pouco, né, contigo de um filme, né, do Nicolas Cage. Eu esqueci o nome desse filme, que ele é um anjo. De repente, se o pessoal pesquisar... Vocês conseguem me ajudar localizando? Sabe aquele filme do Nicolas Cage, que ele é um anjo e aí ele cai num prédio? Ele cai, ele se apaixona por uma moça aqui, uma terráquea, ele apaixona-se por você ela. Você que está em casa, me ajuda. O povo Qual ajuda. o nome do filme do Nicolas Cage, que ele é um anjo, se apaixona por uma mulher loura, uma atriz bonita? Isso. É a Meg... Eu esqueci o nome. E aí, tem um nome desse filme. Me ajudem com o nome, por favor. E já que eu interrompi para pedir essa ajuda para você, se você ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento de fazer isso. Curta, deixa comentário, compartilha, para ele se tornando cada vez mais relevante aqui na plataforma do YouTube. Enquanto Cidade dos Anjos, essa audiência da TVCH é a mais linda. Obrigada pela ajuda, Cidade dos Anjos, obrigada. Exato. O que você ia comentar sobre Cidade dos Anjos? E nessa época desse filme ainda eu participava da Igreja Católica, eu fui conversar com o padre. Você assistiu o filme Cidade dos Anjos? O padre falou assim, eu não assisti. Porque quando eu olhei na sinopse, essa história do anjo que cai, você já sabe o que é, né, Cássio? Aí eu olhei pro padre e falei, mas padre, o filme é tão bonito, sabe? Porque ele acaba encontrando, né, um anjo caído no hospital, ele tá indo lá para buscar, e o anjo, que já era um homem, olha para ele e fala, mas você tá me vendo? Tô, eu sei que você tá aí. Eu era um como você. E ele fala, e você tá apaixonado, que eu tô vendo o homem já, o anjo caído, já viu daquele anjo lá que ele tava apaixonado. E ele falou, e como que eu faço para ficar, então, igual a você? Ele falou, caia. Ele sobe num prédio e puf. E é interessante, para não dar mais spoiler, quem quiser assistir tá aí, né, o nome do filme. E eu faço um paralelo com essa história do cair. O que quer dizer o cair? É virar um demônio ou ficar preso às realidades aqui do caos da 3D? Porque a nossa história como dimensional é assim. Nós viemos para cá em missão, para ajudar no processo evolutivo aqui do sistema Terra, nos ajudar no nosso processo evolutivo, e caímos no esquecimento. Caímos. E esquecemos a nossa... Né? Densificamos. Perdemos a nossa essência. O contato, pelo menos, com a nossa essência. Então, a gente tem que entender esse cair dessa maneira. E o que acontece... Essa narrativa de Lameque, que ele vai reclamar com Matusalém, e Matusalém vai reclamar com Enoque, olha, o meu filho lá teve um filho meio diferente, parece que é filho dos vigilantes. E no livro de Enoque, o Enoque diz, fique tranquilo, fala que é filho mesmo dele, esse menino vem com uma missão muito importante, a terra vai terminar em águas, e esse menino vai fazer algo muito, muito diferenciado. E aí, tudo bem, tranquiliza o coração de Lameque. Por que eu faço essa comparação? Para que quem esteja assistindo tire da cabeça essa coisa que o anjo caído é um demônio. O anjo caído não tem nada a ver com demônio. Os vigilantes não tem nada a ver com demônios, porque a gente vê também narrativas assim. Olha, os vigilantes lá no livro de Enoque são demônios. E cada um vem ensinar uma coisa maravilhosa. Um vem ensinar a escrita, outro vem ensinar a agricultura, o outro vem ensinar a astronomia. E é interessante que a astronomia narrada pelo Enoque é muito parecida com a astronomia, né, narrada pelos maias. Olha só. Lunar, a contagem dos anos, tudo. Se você tiver curiosidade, faça essa comparação. Medicina,
como trabalhar com as ervas, os encantos. Você olha para tudo que eles ensinaram, os vigilantes. Enoque registra isso nos Registra livros no livro de Enoque. Está explicado por que o livro é apócrifo. Exato. E ele ensina, os vigilantes, eles ensinam tudo. A única coisa que eu vejo que eu falo, isso aqui poderia não ensinar, que é a arte da guerra, que é a batalha. Que no meu conceito, eu falo assim, isso aí poderia pular. Então, assim, os vigilantes deram algumas mancadinhas. Com certeza deram. Uhum. Então, o que acontece? Mas ensinaram coisas muito boas. E é passado isso no livro de Enoque como as coisas ruins que os vigilantes ensinaram. E aí que é a questão que eu fico pensando, que isso está codificado no livro de Enoque. Que uma coisa ruim, na verdade, é uma coisa boa. É uma coisa boa contada como se fosse uma coisa ruim. Uhum. No livro de Enoque também traz uma ideia de que a mulher corrompeu o homem. A mulher, ela veio para colocar o homem, para o homem conhecer a morte através dela. O homem conhece a morte através da mulher? Você conheceu a morte através da mulher? Eu penso da minha mãe, né? Eu só conhecia a vida. Só a vida. E não tem um ser nessa terra aqui que não é nascido de mulher. E eu falo que a mulher, no seu manual de instrução, né, o modo de fábrica, ela cuida. É isso que a sociedade, todos esperam da mulher. É por isso que a vida vem dela. E eu, como terapeuta, né, às vezes eu atendo muitas mulheres que estão ali em relacionamentos ruins, tóxicos. E eu falo, olha, você vai se machucar até quando? Você está apanhando, você está passando por situações complicadas, já está doente. E elas dizem, mas eu preciso cuidar daquele homem. Ele está perdido. E se eu deixá-lo, eu acho que ele morre. Eu falei assim, e eu falo, você escolhe quem? Você ou ele? E se você ficar, você vive? Eu tenho que fazer essas perguntas. Mas é o manual da mulher mesmo, né? Tá ali, ela cuida do filho, ela cuida do marido. E se parece mais pessoas, ela tá lá cuidando. Eu olho que as mulheres, eu sou cabeleireiro, né? E trabalhei nessa área há muito tempo. E dei curso de cabeleireiro numa escola durante 8 anos. 25 mulheres, turma da tarde e turma da noite. E eu via que uma não gostava da outra. Quando são inimigas mesmo. Mas chegava uma com uma cólica, sofrendo. A inimiga falava, toma isso aqui que vai te fazer bem. Seu marido te traiu? Manda aquele cachorro embora. Mas eu não gosto de você. Mesmo quando ela não gosta, ela cuida. Eu já vi uma ajudando a outra. Eu acho muito interessante isso. E como que pode a morte, o homem conhecer a morte através da mulher? Então, quando vocês estiverem lendo o livro de Enoque, dá um jeitinho de inverter, sabe? A informação não é bem essa, está codificada. Que tipo de código você acha que pode estar escondendo esse ponto, por exemplo? Eu acho que foi exatamente essas coisas codificadas que a igreja se preocupou. Porque no Concílio de Laodiceia, 365, a igreja rechaçou o livro de Enoque. Porque ele era a base. Ele foi base. Inclusive para o livro de Gênesis. Porque o livro de Enoque, a versão mais antiga dele encontrada até então, é de 300 a.C. Mais ou menos o tempo que foi escrito o Gênesis. E essa história dos anjos caídos, né? Aparece em Gênesis. Aparece lá. Então, o livro de Gênesis, como eu já falei várias vezes, ele foi escrito depois do cativeiro da Babilônia. Os 5 primeiros livros da Bíblia. 584 para cá. Então, alguns acreditam que Números foi escrito primeiro que Deuteronômio, né? Levítico depois, e Gênesis foi o último. Alguns dizem isso na escola. E o livro de Enoque é contemporâneo. Então, alguns acreditam que o livro de Enoque deu base para o livro de Gênesis. E que deu base também para o livro de Ezequiel e para os livros proféticos. Porque a narrativa profética de alguns livros da Bíblia, livros proféticos, tem a mesma estrutura da narrativa do livro de Enoque.